Olá, bom dia, 7 horas e 45 minutos em Brasília. Hoje é quinta-feira, 14 de julho, e o Senado Notícias está no ar. O Congresso Nacional deve analisar hoje, em reunião marcada para 13h, vetos do presidente da República, Jair Bolsonaro. Entre eles, os dispositivos sobre combate a notícias falsas e a repressão de manifestações. Um dos vetos do presidente Jair Bolsonaro é o trecho que criminaliza fake news maciças durante as eleições. Essa parte está na lei que definiu crimes contra o Estado Democrático de Direito, prevendo 5 anos de prisão para quem cometer o crime de comunicação enganosa em massa. A violação é definida como a promoção ou financiamento de campanha ou iniciativa para disseminar fatos inverídicos que sejam capazes de comprometer o processo eleitoral. Outro veto do chefe do Executivo é ao trecho que determina que fica proibido o uso da violência na repressão de manifestações democráticas e pacíficas. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, falou sobre a sessão e outros vetos que devem ser votados. Na quinta-feira, vamos cumprir esse compromisso, marcar a sessão do Congresso para apreciação desses vetos. E nós esperamos apreciar todos esses vetos. O veto desse ICMS dos combustíveis pode entrar na quinta-feira? Pode, ele pode sim, isso é uma coisa que nós vamos submeter aos líderes partidários, embora não esteja ainda trancando a pauta do Congresso, é um veto importante ser apreciado porque ele prevê essa compensação aos estados, fruto daquilo que o Congresso Nacional fez acerca dos combustíveis. Então, me parece razoável nós termos senso de urgência em relação a esse veto também. E foi concluída na noite desta quarta-feira, na Câmara dos Deputados, a aprovação da PEC que vai aumentar o valor do Auxílio Brasil para R$ 600, além de dar um benefício de R$ 1.000 para caminhoneiros e taxistas. Ao todo, vão ser gastos mais de 41 bilhões de reais para essas e outras ações fora da regra constitucional do teto dos gastos públicos. Para viabilizar essas despesas, a PEC cria um estado de emergência até 31 de dezembro deste ano. Para valer, a emenda constitucional precisa ser promulgada. O ministro da Defesa participa daqui a pouco, a partir das 10 horas da manhã, de uma audiência pública da Comissão de Transparência, Fiscalização e Controle, para debater a segurança das eleições de 2022. A urna eletrônica é utilizada no Brasil desde as eleições municipais de 1996. O Tribunal Superior Eleitoral afirma que ela é segura, auditável e que acabou com as fraudes que aconteciam desde os tempos do Império. Mas o senador Eduardo Girão percebeu que a segurança da urna eletrônica tem dividido opiniões e provocado preocupação aos brasileiros. Ele propôs convidar o presidente do TSE e o ministro da Defesa para participarem de uma audiência pública na Comissão de Transparência, Fiscalização e Controle. No requerimento para a audiência, o senador Girão justifica que quer tomar ciência das sugestões feitas pelas Forças Armadas ao processo eleitoral e dos argumentos do TSE quanto à segurança da urna eletrônica. O senador entende que, além dos aspectos técnicos da urna eletrônica, é relevante debater o próprio processo eleitoral. Esse é um assunto que a gente precisa manter de forma aberta para as pessoas, para que se pacifique, para que se acalme, porque existe, eu repito, dúvidas com relação à população, com relação a essa questão das urnas eletrônicas. Então, o que é que custa a gente esclarecer, mediar, de alguma forma, um entendimento entre esses dois poderes, na verdade agora, o poder legislativo, o poder executivo e o poder judiciário, e o legislativo está fazendo o papel de mediador, buscando a paz, para que a gente possa ter serenidade durante as eleições. Outras comissões também se reúnem hoje. Vamos então conferir a programação aqui no nosso telão. Às 10 horas está marcada a reunião da comissão temporária do Senado que investiga a violência na região norte. Vai ser realizada uma audiência pública com a esposa do indigenista Bruno Pereira, assassinado no Vale do Javari, no Amazonas. Também participa dessa reunião Jader Marubo, líder indígena na região.
Às 11 horas, Comissão de Ciência e Tecnologia vai ser realizada uma audiência pública sobre a minuta de um projeto de lei sobre um novo Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia. O plenário do Senado aprovou nesta quarta-feira projeto que prorroga até 2027 o benefício de dedução no imposto de renda para projetos esportivos previsto na Lei de Incentivo ao Esporte. O texto segue para a sanção presidencial. Senadores aprovaram por votação simbólica a prorrogação no desconto de imposto para quem apoia o esporte. Os atletas que acompanhavam a sessão comemoraram. O parecer da comissão diretora. Foram 2.500, mais de 2.500 projetos e mais de 450 milhões de dinheiro investido no esporte, principalmente o esporte de base, o esporte social, aquele que traz, que tira, que resgata as crianças nossas da marginalidade, você promove a inclusão social, você traz inúmeros benefícios para a nossa sociedade, aonde, de repente, o nosso poder público não consegue chegar, as empresas, através desse incentivo, conseguem resgatar essas pessoas e trazer para o nosso meio social de uma forma muito bonita, que é através dos esportes. A proposta prorroga até 2027 a dedução no imposto de renda para projetos esportivos. Aumenta para 7% o limite de dedução do imposto de pessoas físicas nos casos de doação ou patrocínio para projetos esportivos e paraesportivos. Para pessoas jurídicas, o limite individual dedutível passa para 2%. Essa lei, ela democratiza o acesso a esse esporte. A gente sabe que há um custo para isso, a luta e o empenho que tem esses atletas, que muda a sua vida, muda a vida dos seus familiares e traz mudança para toda a nação brasileira, pelo envolvimento, pela repercussão, pelo investimento e pelo comparativo do nosso país em relação aos demais países do mundo. Todos felizes e todos satisfeitos com o resultado do Congresso e dessa Casa do Senado. O projeto aqui hoje, encaminhado também pelo governo, pela sua aprovação, que eu já antecipo, será em breve sancionado logo após a nossa deliberação. Os senadores também aprovaram a medida provisória que criou novas linhas de microcrédito para pessoas físicas e microempreendedores individuais. O texto segue para a sanção do presidente da República. A medida provisória cria o Sim Digital, Programa de Simplificação do Microcrédito Digital para Empreendedores. Pessoas físicas podem obter empréstimos de até R$ 1.500. Já os microempreendedores individuais podem solicitar até R$ 4.500. A proposta também autoriza o uso de R$ 3 bilhões do FGTS para garantir operações de microcrédito e aumenta para 35 anos o prazo máximo de empréstimos imobiliários financiados pelo FGTS. A expectativa do governo é que o Sim Digital beneficie 4.500.000 empreendedores. A intenção do PLV é conceder acesso rápido aos microempreendedores que urgentemente precisam deste apoio financeiro para continuarem tocando seus empreendimentos. Outra medida provisória aprovada nesta quarta-feira libera R$ 1,2 bilhão para o Programa Agropecuária Sustentável. O dinheiro será usado para compensar perdas de agricultores familiares atingidos pela seca nos estados de Mato Grosso do Sul, Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, no fim de 2021 e início de 2022. Aponto que a urgência se deve a necessidades imediatas de se dar o apoio financeiro aos agricultores familiares que não têm cobertura do Programa de Garantia da Atividade Agropecuária, o PROAGRO, ou seguro, e que sofrem impacto na renda, bem como na capacidade de pagamento de seus débitos financeiros, comprometendo a possibilidade de obter financiamento para a safra seguinte. Os senadores ainda aprovaram outros 2 projetos durante a sessão. Um, que segue para a sanção presidencial, reformula o Sistema Nacional de Crédito Cooperativo, tornando impenhoráveis as cotas-parte de capital das cooperativas de crédito. O outro projeto aprovado prevê a adesão do Brasil a tratado de redução de emissão de gases HFCs, que provocam aquecimento global. O texto segue para promulgação.
A partir da semana que vem, os parlamentares devem entrar em recesso. Durante as 2 semanas em que eles estarão afastados, uma comissão representativa com 7 senadores e 16 deputados vai funcionar para zelar pelas prerrogativas aqui do Congresso. Nesta quarta-feira, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, anunciou o nome dos senadores que vão compor essa lista: Rafael Tenório, Maísa Gomes, Isalci Lucas, Paulo Rocha, Nelsinho Trade, Carlos Portinho e Regufe vão representar o Senado. Agora vamos saber mais sobre uma medida provisória que abre crédito de 1,2 bilhão de reais para o programa Agropecuária Sustentável. Com níveis de chuva abaixo da média histórica, produtores dos estados do Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul tiveram prejuízos significativos com a safra do início do ano, chamada safra de verão. Só no Rio Grande do Sul, a estimativa é de uma perda de 14 milhões de toneladas de grãos como soja e milho. A seca nesses 4 estados fez com que vários municípios decretassem estado de emergência ou calamidade. Os recursos previstos na medida provisória, 1 bilhão e 200 milhões de reais, são para socorrer exatamente os produtores desses municípios. Esses produtores tiveram perdas severas por conta do clima e não conseguiram pagar as suas dívidas. Com isso, existe a necessidade da rolagem dessa dívida, fazendo com que os produtores consigam renegociar os seus contratos. E essa renegociação exige parte de uma equalização das taxas de juros promovidos pelo governo federal. Ou seja, essa medida vai possibilitar que os produtores rurais não fiquem inadimplentes e consigam pagar as suas dívidas ao final do contrato por conta dos prejuízos causados pela estiagem. Os recursos estão sendo disponibilizados por meio do PRONAF, Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar. A MP concede descontos de até 58,5% nas parcelas de financiamentos que venceram entre 1º de janeiro e 30 de junho. Para terem direito ao crédito, os agricultores não podem estar cobertos pelo PROAGRO, Programa de Garantia da Atividade Agropecuária, ou pelo Seguro Rural. O crédito extraordinário concedido aos agricultores atingidos pela seca não está sujeito ao teto de gastos. Esta medida provisória, número 1111, veio no momento certo. Desde janeiro, que os 4 estados, Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, sofriam a inclemência da estiagem. E, através desta medida provisória, que já foi aprovada pela Câmara, que já produziu seus efeitos, esses danos foram mitigados, ou seja, os danos foram reduzidos. Veio em boa hora, certamente será aprovada e, de minha parte, sem qualquer reparo ou emenda, porque ela veio para socorrer especialmente o estado de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul, do Paraná e do Mato Grosso do Sul.